A Montanha Mágica 21. Bom, eu estou ali na edição da Companhia das Letras, na página 133. É no capítulo 4, se eu não estou enganado. Isso, no capítulo 4, a seção do capítulo é politicamente suspeita. O Settembrini está conversando com o Hans sobre arte, sobre música em específico, nessa parte que eu selecionei aqui. Eu acho que essa parte é extremamente importante, principalmente porque o nome dessa parte é politicamente suspeita e é a conclusão do Settembrini em relação à música. Então vamos lá, começando no finalzinho da página 133. E a música? O senhor não me perguntou se eu era amante da música? Bem, se o senhor usou a palavra amante, Hans Castorp absolutamente não se lembrava de tê-la empregado. Não escolheu mal a expressão, porque ela tem um quê de frivolidade afetuosa. Pois é, estou de acordo. Sim, senhor, sou amante da música, o que significa que a estime particularmente, assim como estimo e amo, por exemplo, a palavra, o veículo do espírito, o utensílio e o resplandecente arado do progresso. Progresso é uma palavra bem importante para o Settembrini, lembrem-se disso. Utensílio é outra palavra muito importante para o Settembrini, ok? O que são utensílios? Utensílios são ferramentas que você usa para um fim específico. Se essas ferramentas forem otimizadas, melhor ainda. Então você tem essa ideia de progresso porque você usa um utensílio. Lembre-se que utensílio vem de útil, né? Útil. O que é útil serve a alguma coisa. Tenham isso em mente porque vão ter consequências. Okay? Então, se eu digo que esse livro aqui é útil, eu estou dizendo que ele vai me dar alguma coisa, né? Ele não é um fim, ele é um meio. Ele é uma ferramenta para que eu atinja alguma coisa a mais. Então a palavra é o utensílio e o resplandecente arado do progresso. A música, ela representa tudo que existe de semi-articulado, de duvidoso, de irresponsável, de indiferente. O Senhor talvez me objete que ela pode ser clara, mas também a natureza pode ser clara. Também um arroio o pode ser. E de que nos adianta isso? De que nos adianta isso? Preste atenção nessa expressão também. O que a gente ganha com isso? Como que um arroio pode nos servir? Não é essa a clareza verdadeira. É uma clareza sonhadora, despida de significação. Uma clareza que a nada obriga, nem chega a ter consciência. Perceba que consciência aqui está muito próximo de aquilo que você pode explicitamente falar. O que a literatura faz, né? A literatura explicita impressões que são mais ou menos obscuras. A música, de acordo com o Settembrini, não. A música, ela está no mesmo patamar de uma dessas impressões que a literatura traz à luz, né? Então eu estou em algum lugar, eu vejo uma paisagem linda, eu ainda não... essa paisagem ela não me diz um enunciado, ela não fala o mundo é assim, assim, é uma impressão não colocada em palavras. A música é a mesma coisa. Nada obriga nem chega a ter consequência. Deixa eu voltar. É uma clareza sonhadora, despida de significação. Uma clareza que a nada obriga, nem chega a ter consequências. Nada obriga. Bom, se a música nada obriga, a literatura sim. Ok? Obriga em que sentido? Obriga mostrando uma verdade e a pessoa, uma vez que olha aquela verdade, tem que seguir aquela verdade. É perigosa porque induz a gente à complacência satisfeita. Então é aquela história, a música está ali
Eu não vou tirar nada da música, eu simplesmente vou prestar atenção à música. Então ela é perigosa, porque eu vou ter aquela complacência satisfeita. Eu vou, digamos assim, pegar leve com a música. Não, música, você não precisa me levar a lugar algum. Suponhamos que a música tome uma atitude de magnanimidade. Ela não serve a ninguém. Bem, nesse caso, ela inflamará os nossos sentimentos. No entanto, o que importa é inflamar nossa razão. É claro, a razão aqui é uma das palavras mais importantes para Setembrine também. Aparentemente a música é todo movimento, e contudo suspeito nela o quietismo. Aparentemente a música é toda movimento, e contudo suspeito nela o quietismo. Pensem no quietismo no sentido de não evoluir socialmente, né? Um humanista ele pensa no progresso da humanidade. E a música, embora ela seja puro movimento, de acordo com o Setembrine, ela é acomodada, né? Há nela um quietismo, no sentido que você pode escutar uma música e você não precisa necessariamente atingir algum tipo de progresso. Permita que eu leve a minha tese ao exemplo. Tenho contra a música uma antipatia de caráter político, que novamente, politicamente suspeita, é o título dessa parte. Então, por causa disso, isso é tão importante. Bom, extremamente interessantes esses pontos do Setembrine. A próxima pergunta, a pergunta natural que a gente se faz, se Setembrine pensa assim sobre a música, o que é a literatura, então, para ele? Dá para inferir que a literatura ela tem que levar ao progresso. A literatura ela serve a essa agenda. A literatura serve a esse cronograma, né? E ao aclarar o espírito, não somente ela traz luz ao espírito, mas mostra ao espírito o que o espírito deve fazer, né? E esse caminho seguramente é o progresso. Okay? Ótimo. Então, há aí não diria um descaso, mas quase isso, por parte do Setembrine pela música, né? Ele tem uma frivolidade afetuosa. E pela natureza também. Porque a natureza não diz nada de explícito. Bom, então esse eu acho que é o ponto aqui. E esse é o ponto de interpretação. O que a gente tem que pensar agora, já dialogando com o Setembrine, porque lembrem-se que o nosso propósito aqui não é ter a obra como algo fechado. A obra está conversando com a gente, então a gente tem todo o direito de dialogar com o Setembrine. É por causa disso que ele existe. Percebam, dizer que a literatura ela pode sim aclarar o espírito, que a literatura ela pode sim, como eu tenho falado em todos os nossos vídeos aqui, trazer à luz experiências obscuras, que a literatura pode sim trazer verdade, e nesse sentido ela serve à verdade, não é a mesma coisa que dizer que a literatura tem uma agenda, que a literatura tem um itinerário a seguir, um itinerário político do progresso, por exemplo, aqui. Que é isso que ele tem contra a música, né? A música tem uma apatia de caráter político. Por que é diferente? E aí eu acho que a diferença é bem sutil. Para responder essa pergunta, talvez a gente tenha que se perguntar, a verdade ela deve ser defendida ou mostrada? Novamente a pergunta, a verdade ela deve ser defendida ou mostrada? Se a verdade deve ser defendida, há aí um esforço retórico e há aí uma preocupação de se convencer, né?
Então eu tenho que convencer você que você tem que fazer tal e tal coisa e não deve fazer a outra e aquela outra coisa. Por causa disso, para Settembrini, a literatura é boa, porque ela tem esse poder de convencimento. A música não tem palavras. Um riacho não tem palavras, uma paisagem não tem palavras, não pode convencer você de nada. Se por outro lado, a verdade ela não tem que ser defendida, ela tem que ser mostrada, quer dizer que eu não preciso ter nenhum itinerário na minha cabeça. Eu só preciso olhar em volta e olhar com muita honestidade, um escritor, por exemplo. Eu só preciso olhar em volta e olhar com muita honestidade, muita atenção. E a partir do momento que eu olhe as coisas com muita honestidade, muita atenção, eu vou simplesmente lançar luz a essas coisas. E eu não preciso convencer nada de ninguém, a pessoa mesmo vai olhar com os olhos dela. Qual que é a diferença dessa segunda postura para a postura do Settembrini? Há na segunda postura uma confiança muito maior em relação à verdade. Perceba que o Settembrini se preocupa com a música. Olha, a música mostra sentimentos, uma paisagem também, ela é cheia de um significado, né? Mas é um significado sentimental. Então há meio que uma preocupação no Settembrini pensando assim, tá, mas a pessoa pode tirar qualquer conclusão disso, né? Mas se a verdade ela é forte o suficiente para defender-se a si mesma, eu não preciso pensar o que a pessoa vai fazer com aquilo ali. Eu simplesmente tenho que servir a essa verdade. Então perceba uma outra inversão. Num caso, a verdade ela já está pré-estabelecida, então no fundo ela está servindo a um plano, o plano, por exemplo, humanista. Né? A gente tem que ter progresso e a verdade está ali para servir ela. Então a verdade só pode fazer isso. A verdade ela só pode dizer coisas que se encaixem com o plano humanista, por exemplo. Ou qualquer outro plano. Plano comunista, capitalista, sei lá o que você tem em mente. Por um outro aspecto, são todas as coisas que servem à verdade. E basicamente o que a gente tem que fazer não é argumentar. O que a gente tem que fazer é olhar em volta. Olhar em volta. E nesse sentido, nesse segundo sentido, uma música, uma paisagem tem tanto estatuto de responsabilidade ou estatuto de importância como a literatura. É claro, Settembrini é extremamente perspicaz em notar isso, né? O que a música traz, ele coloca de modo maravilhoso, né? O que a música traz é uma clareza, mas é uma clareza sonhadora, despida de significação. Uma clareza que a nada obriga nem chega a ter consequências. Exatamente isso que a música traz. Mas ainda assim é uma clareza, ainda assim é uma verdade. Settembrini, que precisa que todas as verdades sigam um cronograma, sente-se desconfortável com isso. A gente não precisa sentir. A gente pode chegar a uma conclusão de que a literatura ela tem um determinado tipo de clareza, essa clareza é explícita, e a música, por exemplo, ela tem um outro tipo de clareza. E uma vez que eu não tenho esse itinerário em mente, eu vou estar liberto para apreciar tanto a clareza mais explícita, talvez, mais responsável, muito perigoso falar responsável, para não, novamente, subjugar a literatura a um plano político, mas é mais responsável nesse sentido, mais articulada, e a música também com as suas qualidades próprias, e uma paisagem também, e o teatro também, e assim por diante.